Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Jung. Então essa frase, ela traz pra gente já uma grande conexão com a questão da gente olhar para as nossas memórias, para olhar para o que está dentro da gente. E eu citei no vídeo anterior que eu falaria sobre as memórias e as memórias epigenéticas, genéticas vindas dos nossos antepassados. E essas memórias inconscientes. Então nós temos um campo de memórias vasto e o nosso organismo funciona com memórias, que a gente pode chamar de crenças. Essas memórias, elas vão moldando o nosso corpo, as nossas atitudes, a nossa vida. E é assim que o nosso organismo funciona, porque a memória, ela traz um ganho energético, porque ela minimiza o nosso gasto energético, porque a gente fica mais eficiente. Então, além de gastar menos energia, a gente se torna mais eficiente com as atividades e tarefas. Por isso, o nosso organismo produz memória constantemente. A memória RAM, registro automático de memória. E a memória ela é muito importante. E a memória dita as coisas que vão acontecer no nosso destino, porque através disso é que o corpo físico vai se moldando. E como eu falei, nós temos muitos níveis de memórias. Então temos as memórias centrais, que são as memórias dessa vida, desde a nossa concepção até a vida atual. E a gente tem as memórias genéticas. Essas memórias genéticas são as memórias que vêm dos nossos antepassados. Como assim? Memórias dos antepassados. É possível a gente carregar memórias dos nossos antepassados e isso influenciar a minha vida? Totalmente possível. Primeiro, a gente vai numa palavra que é adaptação biológica. Então, o que acontece é que nós vamos, para cada geração que vai nascendo, vai surgindo uma adaptação, um preparo para aquele meio que eu vou enfrentar. E isso é evolução biológica. E isso é um ganho que a gente tem. Porque os nossos antepassados, eles vão passando pelas situações de vida, e essas situações de vida vão trazendo um aprendizado. E esse aprendizado vai ser passado para quê? Para que as próximas gerações já venham melhores, já venham adaptadas para aquele novo ambiente do qual os antepassados tiveram que se adaptar. Isso é uma adaptação biológica. E esse é o mecanismo em que a gente vai receber as memórias genéticas e dos movimentos das questões epigenéticas. Então, o que é epigenética? Epigenética, ela é o estudo que entende e compreende como as interações do meio impactam nos genes, impacta lá no DNA. Então, para isso, nós temos autores que estudam muito essas heranças, até que geração que isso passa. O Bruce Lipton, como eu falei no vídeo anterior, ele estudou e através das pesquisas que ele fez, ele conseguiu demonstrar que a membrana da célula, ela é o cérebro e no núcleo, onde tem o DNA, onde o DNA fica, é o sistema reprodutor. Então, basicamente, o que acontece é que nessa membrana celular nós temos antenas receptoras, são proteínas externas e internas. Então, a antena receptora externa, que capta os estímulos que vêm, eletromagnéticos, os estímulos que estão acontecendo, e a antena interna, que é a antena que vai ser a receptora, ela vai passar a informação para as organelas para chegar lá no DNA, e aí o DNA fazer o quê? Replicar uma informação para que uma proteína atue no metabolismo e o metabolismo possa se adaptar, o sistema fisiológico se adaptar para a situação que está acontecendo, que está vindo, né, através dos estímulos externos. E o Bruce Lipton, nessas pesquisas que ele fez, inúmeras pesquisas, anos que ele fez de pesquisa sobre isso, ele percebeu que quando ele tirava o núcleo da célula, a célula continuava atuando normalmente. E o envelhecimento dela acontecia mais rápido e depois ela morria porque ela não conseguia se renovar. E aí que vem o papel do DNA,
que é a renovação, né? Produzir a renovação, as proteínas, as informações que são necessárias para que o metabolismo possa acontecer e se renovar. Então, ficou claro ali para os cientistas, ficou claro no mundo científico, no meio científico, que o cérebro da célula era a membrana e que existia um papel fundamental do comportamento da nossa biologia mediante os estímulos que vinham e eram recebidos. E então isso trouxe para a gente uma compreensão muito ampla e muito vasta do quão é importante as interações, o que a gente passa na nossa vida e que isso tudo vai sendo armazenado como memória no nosso DNA, que não muda a estrutura do DNA, mas as memórias vão se armazenando em torno desse DNA e isso vai passando para gerações, para que elas possam nascerem, para que esses próximos que nascerem já estejam mais adaptados ao ambiente do qual a gente está vivendo. O problema desse processo da adaptação biológica é que tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, os traumas, são passados. E uma vez que esses traumas eles são passados, o que vai acontecer? As gerações também vão ter os mesmos problemas ou as mesmas questões, as mesmas dificuldades que a geração anterior teve em relação a alguma questão. Esses traumas vão sendo passados. E aí começa gerar as doenças, gerar o aparecimento de questões de problemas na vida que a gente não faz ideia por que eles estão aparecendo, porque são totalmente inconscientes. Então, essa herança genética, que a gente chama dos marcadores epigenéticos, por que acontece? Esses marcadores epigenéticos, por exemplo, o que acontece lá, especificamente nos genes, então, por exemplo, uma molécula de metil. A molécula de metil, ela bloqueia a expressão gênica. A expressão gênica é a comunicação que o DNA faz com as proteínas para poder fazer o metabolismo acontecer. Então, ela bloqueia. Como que essa molécula de metil bloqueia? Ela impede que a capa do DNA abra e o DNA exponha ou replique a informação. Ela também atua nos microtúbulos, então no RNA. O RNA fica enrolado em microtúbulos e dentro do RNA tem o DNA. Então, essa molécula de metil, ela também pode impedir que o RNA se desenrole e exponha o DNA. Então, esse também é um mecanismo epigenético, são marcadores epigenéticos. E isso, quando a gente tem questões que são traumas, eles podem bloquear em genes que não deveriam ser bloqueados. E isso faz com que a gente tenha que fazer uma adaptação. E essa adaptação, ela normalmente vai ser com um gasto energético mais alto e vai ser ruim. E essas adaptações vão gerando, ao longo do tempo, sintomas. Esses sintomas podem aparecer como doenças, como dores físicas, como problemas comportamentais, relacionais e assim por diante. Então, várias questões porque impactam diretamente na vida da pessoa. Então, essas memórias genéticas, elas são muito importantes de serem trabalhadas. E, normalmente, a gente só descobre essas memórias quando a gente tem algum problema, porque elas são inconscientes. E para explorar isso, nós temos diversas técnicas que vão explorar esse inconsciente e trabalhar memórias inconscientes. E a constelação familiar, ela é uma técnica, uma abordagem que é muito eficiente para explorar essas memórias sistêmicas, que a gente chama de sistêmicas, que são essas memórias genéticas, explorar essas memórias e desbloquear para poder mudar, dar um novo significado, tirar o ópio que está associado àquele peptídeo que forma a molécula de emoção, como eu falei no vídeo anterior sobre Canticipert. Então, quando a gente tira o ópio, a gente tira o trauma. O ópio é extremamente volátil. Como ele vem, ele vai. E isso chama ressignificação, que é muito estudado e comprovado pela neurociência, né? Mostrando a neuroplasticidade e a capacidade que a gente tem de mudar uma memória através da percepção.
E é nisso que a constelação vai atuar. Ela vai ajudar a gente a ressignificar essas memórias genéticas. E por isso é muito importante com que a gente explore esse campo, que a gente olhe para essas memórias. A gente tem muitas dinâmicas familiares, muitos dos nossos antepassados passaram por muitas questões de vida, questões que sejam elas financeiras, de herança, de guerras, de perdas, enfim, tem muitas questões. E a questão da epigenética, que estuda, então, primeiro, aquilo que a gente vai passando na nossa vida, conforme a gente vai tendo os nossos descendentes, eles vão recebendo essa carga. Então, um descendente, ele pode ter questões completamente diferentes do outro, mesmo sendo irmãos. Por quê? Porque os momentos de vida são diferentes. Então, vamos supor que você, né, que teve e gerou um bebê, gerou um descendente, aí depois de uns 2, 3 anos, você passa por uma situação extremamente estressante, uma situação bem complexa na sua vida, e depois de um tempo você tem outro filho. É muito provável que esse segundo filho que, que nasce vai carregar esses traumas que você teve naquele processo, caso eles não sejam curados. E aí, esses marcadores epigenéticos vão aparecer nesse segundo filho, diferentes do primeiro, que vai receber uma carga completamente diferente. E esse segundo pode manifestar questões, problemas na vida que podem ter a ver com essas memórias genéticas, com esses marcadores epigenéticos que foram criados mediante uma adaptação que foi necessária de vida para daquela pessoa e gerou no descendente a adaptação biológica. Por isso, ele pode receber essa carga. E o mais interessante de tudo isso, dentro da epigenética, desses estudos, que eles conseguem comprovar hoje que esses marcadores epigenéticos, eles passam até a terceira geração, pelo menos. Então, a gente está falando, no mínimo, de avós, pais e filhos. Então, são 3 gerações, no mínimo, que vão receber, né, esse processo, que vão estar com esse processo dos marcadores epigenéticos. E tem estudos que demonstram que a terceira geração, que seria um dos filhos, em relação aos avós, né? Então, os avós, pais e netos, esses netos, eles muitas vezes não têm os marcadores epigenéticos, mas o comportamento, ele é igual, ele é parecido. Então, vamos supor, um avô ou uma avó que passou por um processo de guerra e que se escondia quando tinha quando era o lugar, a cidade era bombardeada, escutando o barulho de bombas, né, e de todo aquele processo que acontece ali na guerra. Os filhos provavelmente vão ter esses marcadores epigenéticos e vão se comportar, mesmo sem ter passado pela situação, manifestando algum sintoma. E aí, nos estudos, demonstra que, por exemplo, barulhos, essa pessoa tem uma reação de baixar e de se proteger, sem ter passado por uma questão de guerra, por exemplo. E esses filhos desses pais que passaram pela guerra vão ter filhos. E os filhos, agora, podem não ter o marcador epigenético lá, mas o comportamento é parecido. Quando tem um barulho, alguma coisa, eles fazem também o movimento de baixar, de, né, se proteger. Então, mesmo que não tenha um marcador genético, se demonstra que o comportamento é parecido. Então, para a gente ver a influência que tem, né, as memórias epigenéticas, essas memórias genéticas, esses marcadores epigenéticos, por conta da adaptação biológica. Então, olha só, mais um nível de memória, memórias genéticas inconscientes e que precisam ser exploradas, porque elas são inconscientes e estão atuando na nossa vida, na nossa biologia. E lembra que eu falei no vídeo anterior, em relação a essa série, que nós temos receptores de memória nas células da membrana celular. E uma vez que a memória está acoplada lá, a célula responde diretamente. Isso é inconsciente. Então é muito importante a gente ir
explorar essas memórias. E eu vou reforçar aqui, tem várias terapias que trabalham essas memórias, mas a constelação familiar, no aspecto das memórias genéticas, que a gente chama de sistêmicas, atua muito bem. Ela ajuda muito a mudar, a ressignificar esses padrões e mudar o nosso destino, mudar as coisas que vão acontecendo na vida. Tá bom? Então, hoje eu queria falar sobre essas memórias e o quanto isso impacta na vida sem a gente saber. No próximo vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão da neurociência, de como a gente ressignifica as memórias, da neuroplasticidade, e aí a gente vai aprofundando esse assunto para ir compreendendo como é a atuação nessa abordagem da constelação familiar e entender essa prática que é uma prática séria e que realmente pode trazer muita ajuda. Quando ela é bem feita, bem direcionada, ela ajuda muito. Tá bom, pessoal? Então é isso. Até mais.